No vídeo de hoje nós vamos trabalhar um efeito interessante usando partículas coloridas e gerando um efeito de enxame com essas partículas. Vamos usar a versão 3.2.0, vocês podem usar qualquer versão para fazer o mesmo efeito. Vamos lá. Eu vou adicionar na área aqui, nesse exemplo, um objeto esférico. Vou suavizá-lo usando o Shade Smooth. Vou aplicar nesse objeto aqui um recurso de partículas, tá, pessoal? Adicionando o sistema, ele vem com o nome inicial. Se vocês quiserem aqui, vocês podem alterar, mas eu vou mantê-lo aqui com o mesmo nome. Aqui eu vou usar o modo de emissão. Na emissão, eu vou decretar que essas partículas vão trabalhar do frame 1 até o frame 900. O tempo de vida das partículas eu vou deixar todos os frames, 900 também. Então, configuradas as partículas, eu preciso configurar aqui na timeline o número de frames que terá a animação. Nesse caso, eu vou usar aqui 900 frames. Nós vamos utilizar um objeto de referência para simular as nossas partículas. Nesse caso, eu vou adicionar aqui uma mesh do tipo Icosphere. Ela surgiu bem aqui no meio. A esfera está cobrindo, eu vou ocultar a esfera por enquanto. Vou diminuir o número de subdivisões da Icosphere, ativar o Move e vou trazê-la cá para esse canto, para não atrapalhar. Para ela nós vamos criar inicialmente um material, clicando em Material, New. Aqui, como eu quero um material de emissão, eu vou mudar o Surface do tipo Shader Principal para o modo Emission. Vou usar uma pequena força aqui, de 4.9. Por enquanto não vou mexer naquele objeto. Vamos voltar nossa atenção agora aqui para o nosso objeto, que é o objeto esférico. Para ele, eu volto lá nas propriedades de partículas e vou vir aqui na guia chamada Física. O tipo de física que irá aparecer aqui, eu vou mudar de Newtonian para o modo Boids. E vocês vão notar que quando eu seleciono o Boids, vão aparecer algumas opções de ajustes aqui embaixo. Exemplo do Boid Brain. Eu vou abrir essa guia do Boid Brain. Repare que ele tem duas opções aqui funcionando. Eu vou deletar todas as duas usando aqui o sinal de menos. Vou clicar em Add e vou atribuir para ela um efeito de comportamento do tipo Go. Nós vamos criar um material vazio nesse caso e vou adicionar um material empty e vou usar aqui o modelo Sphere. Ele surgiu aqui no centro, eu vou usar a tecla G para arrastar, deixá-lo bem aqui em cima e selecionando novamente a esfera, voltando às propriedades de partículas que eu apliquei nela, vou correr mais embaixo. Na opção aqui do Go que eu selecionei, vai aparecer mais embaixo o objeto que vai trabalhar aí com a função Go. Então eu clico no conta-gotas e seleciono o objeto vazio. Se eu der um play aqui, o que vocês vão notar é que começam as partículas a irem na direção daquele objeto lá que é o objeto vazio. Então, para poder gerar um efeito interessante, eu vou adicionar na cena um objeto que vai ser um force field do tipo Turbulence. Vou usar a tecla G, arrastá-lo, colocá-lo aqui no ponto intermediário. E com ele selecionado, eu venho na guia de físicas e vou aumentar essa força aqui para aproximadamente 31.1. Agora, se eu der um play, percebo que as partículas começam a se movimentar de um ponto para o outro, criando um movimento como se fosse um enxame. E esse enxame vai ser provocado pelas partículas que nós daremos como referência esse objeto aqui de forma colorida. Então, para poder utilizar a referência desse objeto, eu seleciono novamente a esfera, volto no efeito de partículas e vou buscar a guia dessa vez, denominada Render. Como ela está renderizando aqui partículas em forma de halo, eu vou simplesmente mudar aqui para Object. E vou utilizar em Object a instância que vai ser o nosso objeto Icosphere. Dessa vez ela vai emitir Icosphere. Essas Icosphere eu posso aumentar o tamanho aqui na escala e aumentar aqui a randomização para criar partículas maiores ou menores.
Que agora, se eu der um efeito de animação, eu quero lembrar vocês que a gente pode desabilitar a visualização desse objeto no modo Render, vindo aqui no Render e desabilitando o Show Emitter. Vamos voltar mais embaixo, Viewport Display, nós vamos também desabilitar a opção Show Emitter. Aqui em cima, no Render, a gente desabilita na renderização. Aqui a gente desabilita na Viewport. Esse objeto, se nós dermos uma animação inicial, ele não vai aparecer, vocês só vão ver a partícula, tá vendo? Agora, como é que eu coloco cores nesse procedimento aqui? Bem, eu vou usar a vista em modo renderizado. Dessa vez, eu venho aqui para o modo Word. Na opção Color, eu vou clicar no seletor, que é o Pick Color, e vou trazer essa escala para criar uma tonalidade bem escura aqui no plano de fundo. Para dar cores ao objeto Icosphere, eu vou selecionar ele, vou empurrar esse painel de baixo para cima, pois por enquanto eu vou alterná-lo para o modo chamado Shader Editor. Aqui vocês vão ver o node de emissão que eu joguei junto à Icosphere. Para criar o efeito colorido, eu vou adicionar um node, que vai ser um node de entrada do tipo Object Info. Agora eu posso adicionar também um nó de conversão do tipo Color Ramp. Vou colocá-lo entre o Emission e o Object Info. Nós vamos precisar criar escalas de cores nas partículas. Então, nós vamos clicar na setinha aqui do Color Ramp para gerar outras setinhas coloridas. E vamos organizar essas setinhas porque nós vamos dar cores a cada uma delas, que gerará o efeito aí de cores saindo nas partículas. Na primeira, eu vou selecionar o Pick Color e vou dizer que vai ter uma cor verde. Na segunda, eu vou selecionar, vou colocar uma cor vermelha. Então vamos selecionando cada setinha aqui e acrescentando uma cor ao gosto de vocês. A gente aumenta a intensidade nessa barra da direita. Pronto. Vamos ligar o Color na entrada Color do Emission. E vamos ligar o Random, saída do Object Info, no Factor. Veja que agora eu tenho uma diversidade de partículas coloridas aparecendo na área. Vou usar aqui a mãozinha só para a gente entender. Vamos trazer esse objeto para um ponto em que a gente não enxergue ele. E agora nós vamos diminuir aqui a nossa barra e vamos voltar ela para o modo que é o modo Timeline. Se eu agora vier aqui ocultar a vista do objeto Empty, tanto no modo Viewport como no modo de renderização, usando aqui o Show Overlays em modo Off, eu tiro tudo que esteja no centro da área, dando play agora do início, vocês vão começar a ver uma diversidade de partículas sendo emitidas a partir de um ponto, como se estivesse criando um enxame de partículas coloridas. Alguns efeitos interessantes em nossos projetos. Fica uma ideia aí bem simples, bom proveito e até o próximo vídeo.